Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Renato, sempre preocupado com o bem-estar de Heleninha, decide se aproximar ainda mais dela. Após notar que a amiga tem buscado forças para se manter firme em sua recuperação, ele se oferece para acompanhá-la em uma reunião do AA. A proposta emociona Heleninha, que vê no gesto de Renato não apenas apoio, mas também um incentivo para seguir enfrentando seus fantasmas do passado. A cumplicidade entre os dois começa a se fortalecer, criando uma atmosfera de confiança que poderá ser decisiva para o futuro da jovem. Enquanto isso, Consuelo se mostra inquieta ao conversar com Aldeide. Entre um desabafo e outro, ela revela a sua desconfiança de que Jarbas esteja escondendo o verdadeiro resultado de um exame. Essa suspeita desperta em Aldeide um misto de curiosidade e preocupação, já que a revelação pode ter consequências graves. A possibilidade de que Jarbas esteja manipulando informações médicas lança uma sombra de incerteza e tensão. Em outro cenário, Marco Aurélio toma uma decisão ousada. Sentindo-se cada vez mais seguro em relação ao relacionamento, ele pede Leila em casamento. A proposta surge em um momento de entusiasmo e confiança, deixando no ar a expectativa de como ela reagirá a esse passo definitivo. O pedido, carregado de emoção, promete mexer com as relações e os interesses ao redor do casal. No campo das artes, Heleninha busca inspiração e companhias que possam motivá-la. Por isso, decide levar Ana Clara para conhecer sua galeria. Para Heleninha, apresentar aquele espaço representa abrir uma parte de si mesma, mostrar sua paixão pela arte e dividir algo íntimo com alguém que considera especial. Porém, o encontro no ambiente cultural não acontece de maneira tranquila. A inesperada chegada de Odete à galeria muda todo o clima. Ao se deparar com Ana Clara ao lado de Heleninha, Odete reage de imediato, repreendendo a filha por ter levado uma estranha àquele espaço que, segundo ela, deveria manter um padrão impecável. O tom severo da crítica de Odete deixa Heleninha constrangida, e Ana Clara visivelmente incomodada. A tensão cresce, revelando mais uma vez o controle sufocante que Odete tenta exercer sobre a vida da filha. Determinada a ir além, Odete decide visitar a casa de Ana Clara. Ao chegar, depara-se com Leonardo. O jovem, ao ver a mãe, fica extremamente agitado, incapaz de esconder a mistura de surpresa e desconforto que a presença dela lhe causa. Odete, por sua vez, observa atentamente cada detalhe, revelando em seu olhar a preocupação e a dificuldade em lidar com as escolhas que envolvem Leonardo e sua convivência com Ana Clara. Enquanto esses encontros tensos acontecem, Aldeide recebe uma notícia que a deixa em choque. André, decidido a oficializar a relação, avisa que vai assumir publicamente o namoro com ela durante a festa de Consuelo. O anúncio, que poderia ser motivo de alegria, desperta medo em Aldeide, que teme o julgamento das pessoas e, principalmente, a repercussão desse romance no círculo social em que vivem. Já Ana Clara, mesmo tentando lidar com os próprios dilemas, acaba sendo alvo direto da fúria de Odete. A empresária a repreende duramente por deixar Leonardo sozinho em casa, como se estivesse negligenciando suas responsabilidades. O tom de Odete é impiedoso, deixando Ana Clara acuada e culpada. O confronto deixa claro que Odete não confia na capacidade da jovem de cuidar de Leonardo, reforçando sua postura autoritária. Porém, mesmo em meio a tantas críticas e cobranças, Odete não consegue afastar da mente a figura do próprio filho. Nem mesmo a presença de César, que tenta distraí-la e envolvê-la em seus planos, é capaz de silenciar os pensamentos da poderosa empresária. Leonardo, com sua fragilidade e intensidade, ocupa todos os espaços da mente de Odete, provocando-lhe sentimentos contraditórios e um turbilhão de emoções. Assim, entre encontros, confrontos e revelações, as relações se embaralham ainda mais. Heleninha continua sua busca por equilíbrio, apoiada por Renato, enquanto Consuelo e Aldeide mergulham em segredos que podem vir à tona a qualquer momento. Marco Aurélio dá um passo decisivo com Leila, mas as incertezas ao redor ainda ameaçam a felicidade do casal. Já Odete, por mais que tente se mostrar firme e inabalável, revela fissuras emocionais que a ligam a Leonardo de maneira profunda e inescapável. No centro de tudo permanece a sensação de que cada gesto, cada palavra e cada escolha poderá mudar drasticamente os rumos de todos. E na teia de relações e interesses que se entrelaçam, ninguém parece estar realmente a salvo da força devastadora dos sentimentos que insistem em vir à tona. Odete Reutemann, sempre calculista e implacável,
mostra mais uma vez que não admite traição nem deslizes em seu império de poder. Disposta a reafirmar sua autoridade, ela deixa claro para Marco Aurélio que com ela ninguém ousa brincar. Após descobrir que o próprio filho tentou enganá-la, a megera decide dar o troco de forma cruel e direta. Denuncia a clínica de estética de Leila, colocando a loira na mira da polícia e de uma possível prisão. Na novela das 9 da Globo, Leila havia criado a clínica de estética com o propósito de disfarçar operações ilegais. Por trás da fachada luxuosa, o negócio servia apenas como instrumento para lavar o dinheiro que Marco Aurélio desviava da TCA. A farsa vinha sendo sustentada com cuidado, mas Afonso, sempre atento, acabou descobrindo o esquema. Sem demora, ele revelou tudo a Odete. A informação foi suficiente para que a empresária planejasse mais um de seus movimentos certeiros, demonstrando que nada escapa ao seu olhar afiado. Odete então ameaça o filho sem piedade. Além de cogitar sua demissão da TCA, deixa claro que exigirá cada centavo de volta, com juros e correção monetária. Sua estratégia de terror psicológico vai além. Em um tom aparentemente elogioso, ela comenta sobre a clínica de Leila, como se fosse apenas mais um empreendimento de sucesso. Marco Aurélio, no entanto, conhece bem a mãe. Por trás do discurso suave, percebe que ela pode estar armando alguma coisa. A desconfiança cresce, e o empresário sente que seu mundo de mentiras está prestes a ruir. As suspeitas de Marco Aurélio se confirmam rapidamente. Em cenas seguintes, Freitas o alerta sobre uma movimentação estranha. Seu contato o informa que a Polícia Federal está prestes a realizar uma batida na Essenza, a clínica de estética de fachada. O aviso deixa o empresário em pânico. O risco de prisão é real, e a máscara de respeitabilidade que ele tenta manter ameaça cair de uma vez. Desesperado, Marco Aurélio fica furioso ao concluir que a denúncia só poderia ter partido de Odete. Mais uma vez, a mãe lhe mostra quem realmente controla o jogo. Ele tenta, às pressas, encontrar uma forma de burlar as investigações, apagar rastros e proteger o nome da família. Mas o cerco parece se fechar a cada minuto, e a sensação de impotência o corrói. Convencido de que precisa reagir, Marco Aurélio passa da defensiva ao ataque. Se a mãe foi capaz de expor Leila e colocar a clínica em evidência, ele também pode revelar os segredos mais obscuros de Odete. Movido pelo ódio, começa a arquitetar um plano de vingança mais agressivo. Vazar para a imprensa os podres da megera. O objetivo é difamar a bilionária, manchar sua imagem de empresária impecável e abalar sua influência nos negócios. Assim, enquanto Odete acredita ter dado um checkmate, Marco Aurélio prepara uma retaliação à altura. A guerra entre mãe e filho se intensifica, e cada passo promete consequências devastadoras, tanto para a família quanto para os negócios que sustentam seu império. Terá um momento decisivo em sua carreira na Paladar. Determinado a provar seu valor, ele consegue reativar 5 contratos importantes, que estavam praticamente perdidos. O feito devolve não apenas fôlego financeiro à empresa, mas também confiança à equipe, que vê nele uma força renovadora. Esse sucesso, porém, não será suficiente para dissipar as tensões que se espalham nos bastidores, principalmente quando novos segredos começam a vir à tona. Enquanto isso, Heleninha se vê cada vez mais desconfortável com a presença de Ana Clara. A princípio, o motivo é sutil. Pequenos olhares, silêncios prolongados e uma sensação de que há algo não dito entre as duas. Mas Heleninha, que já carrega consigo um histórico de fragilidade emocional, começa a perceber que esse mal-estar não é fruto apenas de insegurança. Há, de fato, um clima de desconfiança crescente, como se Ana Clara escondesse algo que poderia afetar diretamente sua vida e até mesmo sua família. No outro extremo da trama, Maria de Fátima, sempre em busca de vantagem, decide jogar pesado. Ela envia para Odete Reutemann uma série de fotos suas em momentos íntimos com César. O gesto calculado tem um propósito claro: provocar ciúmes, criar instabilidade e abrir espaço para que ela possa voltar a se beneficiar da relação com o empresário. O que Fátima não espera é a reação surpreendente de Odete. Longe de se mostrar ofendida, Odete encara a situação de modo frio e estratégico. Ao invés de se afastar de César, ela toma uma decisão inesperada. Pede o empresário em casamento. Para Odete, não se trata de amor, mas de controle. O pedido é uma forma de consolidar sua influência sobre César e blindar seus interesses, ao mesmo tempo em que humilha Maria de Fátima, mostrando quem realmente detém o poder. Paralelamente,
um encontro inesperado acontece. Solange e Afonso se cruzam, reacendendo lembranças antigas e criando novas tensões emocionais. A conversa entre eles revela fragilidades, ressentimentos e talvez até uma fagulha de reconciliação. Quando César descobre que o pedido de casamento de Odete foi motivado pelas fotos enviadas por Maria de Fátima, ele não hesita em contar tudo à jovem golpista. Para ela, a revelação é devastadora. Em vez de destruir Odete, suas próprias manobras a fortaleceram ainda mais. Irritada e humilhada, Fátima começa a traçar novos planos e, dessa vez, busca um aliado improvável, Mário Sérgio. Ela propõe uma aliança, ciente de que juntos podem atingir Odete onde realmente dói. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. As tensões atingem outro patamar quando Odete marca um encontro com Ana Clara. Movida pela necessidade de mostrar superioridade, a vilã revela que a moça também tem um crime em seu passado. Uma confissão que coloca Ana Clara contra a parede e a torna refém de seu silêncio. O jogo de manipulação é cruel, e Ana Clara percebe que está nas mãos de alguém capaz de destruí-la com uma simples palavra. Sem imaginar o que se passa na reunião, Maria de Fátima decide seguir Odete. De carro, ela acompanha os movimentos da empresária até a casa de Ana Clara, tomada pela curiosidade e pela sensação de que está prestes a descobrir algo grandioso. Lá, a ousadia de Fátima se revela em seu auge. Ela bate a porta e pede para entrar. Assim que cruza o limiar da casa, Maria de Fátima é surpreendida por uma revelação bombástica. Ao observar um jovem, ela o reconhece imediatamente. Leonardo é filho de Odete Reutemann. A descoberta é como um choque elétrico. Em questão de segundos, todas as peças começam a se encaixar em sua mente. Para Fátima, aquilo não é apenas um segredo guardado a 7 chaves. É uma oportunidade de ouro para virar o jogo e, talvez, finalmente superar Odete. O episódio, cheio de reviravoltas, marca um ponto de virada. Enquanto Poliana conquista vitórias profissionais, Heleninha enfrenta desconfianças pessoais. E Odete segue manipulando todos ao seu redor. Maria de Fátima percebe que está diante da chave para o poder. Um segredo capaz de desmontar a rainha implacável que sempre a humilhou. Heleninha enfrentará mais um dos momentos mais conturbados de sua vida. A filha de Odete fará uma descoberta que mexerá profundamente com suas emoções. Celina, sua amiga de confiança, foi sócia de Raquel na Paladar. A revelação a deixará chocada e com uma sensação intensa de traição, acreditando que informações importantes sobre seu passado e sua vida profissional lhe foram propositalmente omitidas. A mistura de raiva, frustração e decepção levará Heleninha a recorrer novamente ao álcool, desencadeando uma nova recaída. Ao chegar em casa completamente embriagada, a jovem não conseguirá conter suas emoções. Ela descarregará toda a sua raiva e ressentimento sobre a tia, acusando-a de omitir verdades e agir de forma manipuladora. A cena mostrará Heleninha gritando, chateada e confusa, enquanto a tia, tomada de surpresa, tenta acalmá-la e compreender os motivos daquele surto. A tensão será palpável, deixando claro para o público que a relação entre elas, embora marcada por afeto, está passando por um momento delicado, prestes a se transformar em confronto. O estado de vulnerabilidade de Heleninha será agravado pelo clima de mistério envolvendo sua aproximação com Ana Clara. A presença da jovem provocará lembranças dolorosas e fará com que Heleninha repense o passado, questionando decisões que afetaram sua vida e seu caminho profissional. O dilema emocional de Heleninha ficará evidente quando ela relutar em abrir a galeria que tanto deseja para recomeçar sua vida, temendo que antigos problemas e decepções voltem a interferir em sua trajetória. Nesse contexto, Renato surgirá como uma presença acolhedora e firme, tentando ajudá-la a lidar com a recaída. Ele se colocará à disposição para levá-la a uma reunião do Alcoólicos Anônimos, AA, demonstrando preocupação genuína com o bem-estar da amiga. A ação de Renato não apenas mostrará seu lado solidário, mas também abrirá espaço para uma aproximação cada vez maior entre os dois. À medida que Heleninha aceita a ajuda, uma conexão mais íntima se forma, e o telespectador perceberá que o clima entre eles começa a se transformar, com sinais de que o romance poderá se intensificar nos próximos episódios. A trama mostrará, portanto, que Heleninha está lidando com uma série de conflitos internos. A decepção com Celina, a dificuldade em confiar em quem está próximo
a luta contra o álcool e o medo de recomeçar profissionalmente. Cada um desses elementos será explorado de forma dramática, revelando tanto a fragilidade quanto a força da personagem. Ao mesmo tempo, a presença de Renato funcionará como contraponto, oferecendo apoio e a possibilidade de reconstrução pessoal e emocional. Assim, o público verá Heleninha passar por momentos de descontrole e vulnerabilidade, mas também por pequenas vitórias, nas quais a amizade e o afeto verdadeiro começam a ajudá-la a encontrar equilíbrio. Entre discussões acaloradas, lágrimas e tentativas de reconciliação, a personagem viverá uma trama intensa, que mistura drama, emoção e o início de um possível romance que promete aquecer ainda mais a narrativa. No centro de todas essas tramas, as alianças se desfazem e novas parcerias são formadas. Cada revelação é uma faísca que ameaça incendiar o equilíbrio precário que ainda resta. Entre traições, confissões e confrontos, a vida dos personagens toma rumos cada vez mais imprevisíveis, mostrando que ninguém está verdadeiramente seguro quando interesses e ambições se entrelaçam. Antes mesmo de receber o diagnóstico de câncer, Afonso começará a apresentar sinais de que algo não vai bem com sua saúde. O triatleta, acostumado a exibir vigor e disciplina nos treinos, passará a notar mudanças sutis, mas preocupantes. Manchas roxas surgirão em seus braços sem motivo aparente, além de episódios de sangramento nasal que o deixarão intrigado. Apesar dos sintomas, ele tentará ignorar os alertas do corpo, insistindo em manter sua rotina intensa de treinos. Em um dia decisivo, durante uma corrida na praia ao lado de Igor, seu personal e amigo, o problema ficará ainda mais evidente. O treinador perceberá que Afonso não consegue acompanhar o ritmo habitual. "Bora lá, Afonso! Cadê aquele atleta que mora dentro de você?" incentivará Igor, tentando animá-lo. Ofegante, o irmão de Heleninha pedirá para reduzir a intensidade. "Mais devagar ainda? Quer alongar um pouco?" sugerirá o personal, já notando algo estranho. De repente, Afonso começará a sentir tontura, suando frio e cambaleando. "Pode ser que eu tô..." balbuciará, prestes a desmaiar. Igor correrá para segurá-lo, alarmado. "O que houve, Afonso? Tá se sentindo mal mesmo? Senta um pouquinho, respira", dirá, tentando acalmá-lo. Ainda confuso, mas consciente, Afonso admitirá: "Tenho me sentido fraco ultimamente." Preocupado, Igor aconselhará sem rodeios: "Já foi ao médico? Melhor ver isso aí antes que piore." Afonso, porém, tentará disfarçar a gravidade do momento, minimizando os sintomas. "Imagina, não é nada. Deve ser falta de sono. Só isso", responderá, esforçando-se para se levantar. Mesmo tentando esconder, ficará claro que algo mais sério está acontecendo. A cena marcará o início de uma fase decisiva em sua trajetória, na qual o atleta terá de enfrentar não apenas os desafios do esporte, mas também os da própria vida. Raquel continua demonstrando todo o seu desprezo por Maria de Fátima, deixando claro que não aceita sua presença nem como aliada, muito menos como parte de sua vida. O embate entre as duas mulheres só aumenta e cada encontro é carregado de ironias, mágoas e acusações veladas. Maria de Fátima, por sua vez, finge não se abalar, mas sente profundamente o peso do julgamento constante. A tensão cresce como uma ferida aberta, que ameaça explodir a qualquer momento. Enquanto isso, Afonso entrega a Odete o relatório detalhado que elaborou sobre as finanças da TCA. Com o cuidado de um profissional íntegro, ele analisou cada número e encontrou provas contundentes de que Marco Aurélio vem desviando recursos da empresa há anos. O documento é claro, revelando um esquema de extorsão que se arrastou por muito tempo, comprometendo não apenas as contas, mas também a credibilidade da companhia. Odete, ao receber o relatório, demonstra uma frieza calculista. Apesar da gravidade da descoberta, ela não se mostra surpresa, como se, no fundo, já tivesse indícios do que estava acontecendo. No entanto, a pressão e o esforço para concluir o relatório cobram seu preço. Afonso começa a sentir um mal-estar crescente. O cansaço, antes disfarçado, torna-se evidente. Igor percebe a fragilidade do amigo e tenta alertá-lo para que se cuide, mas Afonso insiste que precisa continuar, mesmo que o corpo peça descanso. O peso da responsabilidade o consome e o perigo de um colapso se aproxima. Odete, armada com as informações recebidas, não hesita em confrontar Marco Aurélio. A reunião entre os dois é carregada de tensão. Ela exige explicações e não poupa palavras ao acusá-lo diretamente. Marco Aurélio, acuado, tenta se justificar.
mas a firmeza de Odete o coloca contra a parede. Pela primeira vez em muito tempo, ele percebe que pode perder o controle da situação. A guerra de poder dentro da TCA se intensifica e o confronto promete consequências devastadoras. Em outro núcleo, Ana Clara abre o coração para Leonardo. Decidida e convicta, ela revela sua intenção de se casar com ele. O momento é carregado de emoção. Ana Clara fala sobre o amor que sente e sobre o desejo de construir uma vida ao lado dele. Leonardo escuta, dividido entre a surpresa e a alegria, mas também entre dúvidas que não consegue ignorar. O pedido inesperado muda os rumos de seu relacionamento, trazendo à tona escolhas que definirão o futuro. Enquanto isso, Ivan não desiste de sua busca por justiça. Ele pressiona Gerson a confessar que foi Odete quem armou contra ele no passado. Ivan acredita que somente trazendo a verdade à tona poderá limpar seu nome e expor as manipulações da poderosa empresária. Gerson, acuado, tenta resistir, mas a insistência de Ivan o deixa cada vez mais vulnerável. A tensão aumenta ainda mais quando Maria de Fátima procura Afonso. De maneira dura e fria, ela o informa que o filho que espera não é dele. A revelação é um golpe devastador. Afonso, já fragilizado pela saúde e pelos problemas da empresa, sente o chão se abrir sob seus pés. A notícia o abala profundamente, intensificando sua exaustão e deixando claro que sua vida pessoal também está marcada por traições e desilusões. Paralelamente, Celina dá um passo ousado e estratégico. Compra a casa da Paladar, mas decide colocar o imóvel no nome de Raquel e Poliana. O gesto surpreende, mostrando seu desejo de proteger e beneficiar as duas, mesmo que isso traga riscos. Em seguida, Celina procura Odete e pede segredo absoluto sobre sua aquisição, temendo que a revelação estrague seus planos ou desperte intrigas desnecessárias. Porém, o destino prega uma peça. Heleninha, sempre curiosa, acaba ouvindo parte da conversa. Odete, astuta como sempre, despista Heleninha com habilidade, mudando o rumo da história e impedindo que a verdade venha à tona naquele instante. Aliviada, Celina agradece à irmã pela cumplicidade e pela proteção, sem imaginar que o segredo pode vazar a qualquer momento. Enquanto isso, Ana Clara segue firme em sua decisão de unir-se a Leonardo. Determinada, começa a armar os detalhes do casamento, sem medir consequências. Para ela, este é o passo definitivo para conquistar a felicidade que tanto sonhou. No entanto, as sombras do passado, os segredos que cercam a família e as disputas pelo poder ainda podem transformar esse sonho em mais um capítulo de dor e de intrigas. No centro de todas essas tramas, as alianças se desfazem e novas parcerias são formadas. Cada revelação é uma faísca que ameaça incendiar o equilíbrio precário que ainda resta. Entre traições, confissões e confrontos, a vida dos personagens toma rumos cada vez mais imprevisíveis, mostrando que ninguém está verdadeiramente seguro quando interesses e ambições se entrelaçam. Antes mesmo de receber o diagnóstico de câncer, Afonso começará a apresentar sinais de que algo não vai bem com sua saúde. O triatleta, acostumado a exibir vigor e disciplina nos treinos, passará a notar mudanças sutis, mas preocupantes. Manchas roxas surgirão em seus braços sem motivo aparente, além de episódios de sangramento nasal que o deixarão intrigado. Apesar dos sintomas, ele tentará ignorar os alertas do corpo, insistindo em manter sua rotina intensa de treinos. Em um dia decisivo, durante uma corrida na praia ao lado de Igor, seu personal e amigo, o problema ficará ainda mais evidente. O treinador perceberá que Afonso não consegue acompanhar o ritmo habitual. "Bora lá, Afonso! Cadê aquele atleta que mora dentro de você?" incentivará Igor, tentando animá-lo. Ofegante, o irmão de Heleninha pedirá para reduzir a intensidade. "Mais devagar ainda? Quer alongar um pouco?" sugerirá o personal, já notando algo estranho. De repente, Afonso começará a sentir tontura, suando frio e cambaleando. "Pode ser que eu tô..." balbuciará, prestes a desmaiar. Igor correrá para segurá-lo, alarmado. "O que houve, Afonso? Tá se sentindo mal mesmo? Senta um pouquinho, respira", dirá, tentando acalmá-lo. Ainda confuso, mas consciente, Afonso admitirá: "Tenho me sentido fraco ultimamente." Preocupado, Igor aconselhará sem rodeios: "Já foi ao médico? Melhor ver isso aí antes que piore." Afonso, porém, tentará disfarçar a gravidade do momento, minimizando os sintomas. "Imagina, não é nada. Deve ser falta de sono. Só isso", responderá, esforçando-se para se levantar. Mesmo tentando esconder, ficará claro que algo mais sério está acontecendo.
A cena marcará o início de uma fase decisiva em sua trajetória, na qual o atleta terá de enfrentar não apenas os desafios do esporte, mas também os da própria vida. Celina estava atônita com a decisão de Afonso. Para ela, era inconcebível que o marido resolvesse sair de casa daquela maneira, sem maiores explicações, deixando para trás não apenas uma história, mas também um lar construído ao longo dos anos. Inconformada, ela tentava encontrar forças para entender a frieza com que ele tomou a decisão, mas o coração se recusava a aceitar. O vazio deixado pela ausência de Afonso preenchia a casa, tornando o silêncio quase insuportável. Enquanto isso, Heleninha percebia algo estranho em Afonso. Durante um encontro rápido, notou manchas roxas espalhadas em seu braço. A princípio, tentou acreditar que fossem apenas hematomas comuns, talvez causados por alguma batida ou descuido. No entanto, a insistência das marcas a deixou inquieta. Sabia que havia algo mais ali, algo que Afonso tentava esconder, e isso a corroía por dentro. Ana Clara, por sua vez, desabafava com Leonardo sobre as atitudes de Odete. Para ela, a sogra era a fonte de boa parte das tensões que a família enfrentava. Sentia-se constantemente vigiada, julgada e diminuída, como se nunca fosse boa o suficiente para estar ao lado do homem que amava. Leonardo ouvia com paciência, mas também carregava suas próprias dores, dividido entre proteger a esposa e não entrar em choque direto com a mãe. Na praia, Raquel enfrentava o peso da humilhação. Tentava, com coragem, vender sanduíches para garantir seu sustento, mas não suportou ser vista por Celina e Heleninha naquele momento tão frágil. Para ela, parecia que todas as suas lutas eram expostas ao ridículo, e o olhar de surpresa das duas mulheres ficou gravado como um lembrete cruel de suas dificuldades. A vergonha se misturava à determinação de seguir em frente, mas a ferida da humilhação permanecia aberta. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Marieta, atenta aos pequenos sinais, também percebeu algo preocupante em Afonso. Ao encontrá-lo, notou um sangramento no nariz que ele tentou disfarçar com pressa. Para a amiga, o quadro era alarmante, já que se somava às manchas relatadas por Heleninha. Marieta passou a acreditar que havia uma doença grave escondida sob o silêncio de Afonso, e o medo começou a crescer em seu coração. Enquanto isso, Bartolomeu colocava em prática um plano arriscado. Com um dispositivo discreto preso ao corpo, ele se preparava para um almoço com Gerson. A câmera oculta tinha o objetivo de registrar tudo, cada palavra, cada gesto, revelando verdades que poderiam mudar o rumo de muitos conflitos. O peso da responsabilidade recaía sobre ele, mas Bartolomeu sabia que aquela prova era necessária. Depois de perder a Paladar, a empresa que construiu com tanto esforço, e mergulhar em dívidas impagáveis, Raquel decide voltar às origens. Sem dinheiro, mas com coragem e dignidade, ela pega sua velha caixa térmica e volta a vender sanduíches na praia, exatamente como fazia nos tempos em que sonhava em ter um negócio próprio. É nesse cenário que o destino arma uma das reviravoltas mais marcantes da história. Celina, que havia se deixado manipular pela irmã Odete e vendido sua parte da Paladar, acaba indo à praia para um passeio aparentemente inocente. Ao lado de Heleninha, que não faz ideia da traição cometida pela tia contra Raquel, Celina aproveita o sol, tentando esquecer por algumas horas o peso da culpa que carrega em silêncio. De repente, o inesperado acontece. Raquel, com passos firmes e o olhar determinado, surge oferecendo seus sanduíches aos banhistas. O sol que brilha sobre ela parece realçar sua força, mas também expõe as marcas do sofrimento recente. Enquanto caminha entre os guarda-sóis, acaba tropeçando sem querer nos pertences de Celina e Heleninha. O choque é imediato. Raquel, você está vendendo sanduíche? Se espanta Heleninha, arregalando os olhos, sem conseguir acreditar no que vê. Raquel respira fundo, mantém a postura e responde com firmeza, embora sua voz carregue um tom de mágoa. É isso mesmo.
Voltei a vender sanduíches. Preciso seguir em frente. Celina, ao lado, sente o chão sumir sob seus pés. O rosto dela cora de vergonha e as mãos tremem ao perceber a gravidade do encontro. O coração se aperta de um jeito quase insuportável. Não é apenas a surpresa de ver a amiga em condições tão humildes. É a consciência de que ela própria foi responsável por parte daquele destino. Eu não sabia que você estava vendendo sanduíche de novo. E a sua empresa? Pergunta Celina, tentando esconder a aflição que sente, mas tropeçando nas próprias palavras. Raquel, com os olhos fixos na antiga sócia, responde de maneira direta, quase cortante. A minha empresa? Sofremos um golpe. A Paladar fechou. O silêncio que se instala é pesado como chumbo. Heleninha, ingênua diante da verdade, demonstra compaixão. Que triste, Raquel. Imagino a dor que deve ser perder tudo assim de repente. É uma covardia. Raquel esboça um sorriso amargo e, com voz firme, rebate. Não precisa sentir pena, não. Eu sempre me levanto. Com licença. Ela se afasta, carregando sua caixa de isopor como se fosse uma armadura. Cada passo é uma prova de resistência. Um recado silencioso de que, por mais que tentem derrubá-la, Raquel não se curva. Já em outro momento, Afonso desmascara a farsa cruel e descobre mentira bombástica de Fátima e César em Vale Tudo. A casa vai realmente cair e, desta vez, de um jeito ainda mais devastador do que o público esperava. O flagra de Afonso em Maria de Fátima e César na cama não será apenas uma traição amorosa. Por trás do escândalo, existirá uma mentira ainda mais bombástica, que vai abalar os alicerces da mansão e colocar em risco todos os envolvidos. Depois de receber o alerta de Sardinha sobre as armações de Fátima contra Solange e sobre o caso clandestino com César, Afonso ficará transtornado. Movido pelo desespero, vasculhará o quarto da esposa até encontrar o endereço do apartamento onde os dois amantes se encontram em segredo. Determinado a não ser feito de idiota, o rapaz partirá para o local, sem imaginar que o que descobrirá lá vai muito além de um simples adultério. Ao chegar ao flat, Afonso abrirá a porta no exato momento em que César se levanta da cama e Fátima, enrolada em um lençol, tenta se recompor. O choque tomará conta do Mauricinho. Fátima, você me enganou esse tempo todo? Mas, antes que ela consiga se explicar, César tentará intervir. Calma, Afonso. Não é nada do que você está pensando. Revoltado, ele partirá para cima do rival e lhe acertará um soco que o deixará sangrando. O público pensará que a confusão terminará ali, mas será neste momento que a bomba estourará. Ao ver o sangue escorrendo do rosto, César soltará uma frase enigmática. Você não devia bater no homem que salvou sua herança. Afonso ficará sem entender, e pressionado, César revelará que ele e Fátima mantêm, além do romance, um pacto sujo. Ambos forjaram documentos para fraudar uma parte dos negócios de Afonso e manipular decisões que envolvem o patrimônio da família. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Sim, a mentira não era apenas a traição carnal. Fátima e César estavam por trás de um esquema milionário para desestabilizar Afonso e, em seguida, assumir o controle de tudo. Desnorteado, Afonso gritará, tentando assimilar a notícia. Vocês dois estavam roubando de mim esse tempo todo? Fátima, acuada, tentará contornar a situação. Não é roubo, Afonso. Eu só quis garantir nosso futuro. Você não entende como o mundo funciona. O rapaz transtornado retrucará. Eu entendo muito bem, Fátima. Você nunca me amou. Você só queria a vida de luxo, e o César era a peça do seu jogo. César, ainda sangrando, confirmará a mentira. Ela não te enganou sozinha, Afonso. Eu também precisava me manter no poder. Vocês acham que negócios se sustentam apenas com honestidade? O mundo real não funciona assim. A revelação deixará claro que o relacionamento dos dois amantes era, na verdade, parte de uma armação ainda maior. Manter Afonso como o corninho manso enquanto eles dilapidavam seu patrimônio pelas costas. Destruído, o rapaz não conterá as lágrimas. Vocês acabaram com a minha vida. Roubaram minha confiança, minha dignidade e até meu nome. Tentando manter o controle, Maria de Fátima se vestirá às pressas e disparará. Chega de drama, Afonso. Você nunca teve coragem de enfrentar a vida.
Eu e o César estamos apenas fazendo o que você nunca teve estômago para fazer. E se você abrir a boca, quem vai sair perdendo é você. Essa ameaça deixará claro que a vilã não tem limites. Além da traição e do golpe financeiro, ela agora colocará Afonso contra a parede, insinuando que pode manipular a situação para fazê-lo parecer culpado nos negócios. Eu tenho provas de que você assinou papéis sem ler. Quem acha que a justiça vai acreditar? Em mim e no César ou no marido enganado que se diz vítima? Provocará ela. Completamente arrasado, Afonso dirá apenas: acabou, Fátima. Você nunca mais vai me ver como antes. E dessa vez, nem seu charme, nem suas mentiras vão salvar você. Em seguida, sairá do flat batendo a porta, deixando para trás uma cena de destruição emocional. E César sangrando no chão. De volta à mansão, Afonso se trancará no quarto e desabará em prantos, enquanto recorda todas as vezes em que defendeu Fátima das acusações de amigos e familiares. Agora, ele terá a dura certeza de que não era apenas um marido enganado. Era também vítima de um golpe frio e calculado. À medida que sua saúde se deteriora e o tratamento contra a leucemia se torna cada vez mais desgastante, Afonso decide deixar um legado que vá além de qualquer bem material. Prestes a encarar a possibilidade de não resistir à doença, ele encontra forças em um gesto simples, mas profundamente carregado de significado: gravar um vídeo para os filhos gêmeos que Solange espera. Para ele, não se trata apenas de registrar palavras, mas de oferecer uma herança de amor, memória e esperança, capaz de atravessar o tempo e acompanhar os pequenos mesmo na sua ausência. Numa madrugada silenciosa, enquanto Solange dorme exausta após mais um dia de cuidados ao lado do marido, Afonso se levanta devagar. Os movimentos são lentos, denunciando o peso do cansaço, mas sua determinação é firme. Ele pega o celular e se senta na poltrona do quarto, a mesma em que tantas vezes sonhou com o futuro da família. Com um olhar marejado, aciona a câmera e começa a falar. Oi, meus amores. Inicia tentando esboçar um sorriso que se mistura ao tremor da voz. Ele faz uma pausa, respira fundo e prossegue. Vocês ainda nem nasceram, mas eu já amo tanto vocês. Mais do que consigo colocar em palavras. As lágrimas escapam de seus olhos, mas ele não interrompe a gravação. Ao contrário, deixa que a emoção transborde, revelando a incerteza que o corrói. Afonso fala sobre o medo de não estar presente para vê-los crescer, para ensiná-los a andar, para comemorar os aniversários e acompanhar cada conquista. Eu queria estar ao lado de vocês em tudo, mas se por algum motivo eu não puder, quero que saibam que sempre estive com vocês aqui dentro, diz, colocando a mão sobre o coração. A cena é carregada de uma ternura quase insuportável. Afonso, mesmo diante da possibilidade de despedida, busca consolar os filhos que ainda estão por vir. Vocês vão ter uma vida linda, eu sei, e quero que nunca duvidem do amor que sinto. Amor não morre. Ele continua vivendo em quem a gente ama, completa, tentando convencer não apenas os gêmeos, mas também a si mesmo. Nesse momento, ele muda o foco da fala e passa a falar sobre Solange. O semblante se ilumina de orgulho e reverência. Vocês têm a sorte de ter a mãe mais incrível que eu já conheci. Uma mulher forte, corajosa e com um coração imenso. Se um dia eu não estiver aqui, prometam cuidar dela como ela vai cuidar de vocês. Foi ela quem me deu forças até agora, quem nunca desistiu de mim, quem acreditou que a gente podia superar tudo. Vocês vão entender, quando crescerem, o quanto ela é especial. Enquanto fala, o choro de Afonso se intensifica. É um choro contido, silencioso, mas devastador, porque traz consigo o medo da finitude e a dor da despedida antecipada. Ele tenta se recompor, respira fundo mais uma vez e conclui com uma frase simples, mas carregada de sentimento. Seja como for, tudo vai ficar bem. Eu prometo. Nesse instante, a câmera continua gravando, mas algo inesperado acontece. Solange, despertada pelo barulho baixo e pelo choro abafado do marido, abre os olhos e se levanta. Ao se aproximar, flagra Afonso diante do celular, em plena confissão. Com o coração apertado, ela interrompe a cena. Afonso, nossos filhos nunca vão ver esse vídeo, diz com firmeza, segurando as mãos dele. O tom não é de reprovação, mas de um amor tão intenso que não aceita a ideia de despedida. Ele, surpreso e constrangido, tenta disfarçar, murmurando que estava apenas batendo um papo com os bebês.
Solange, no entanto, enxerga através da fragilidade do companheiro. Ela percebe o medo escondido por trás das palavras, a esperança disfarçada de despedida. Sem deixar que ele se afaste, ela o abraça com força, como se quisesse convencê-lo de que ainda havia tempo, de que a luta não estava perdida. Eu não vou